Boa tarde a você que está nos acompanhando. Hoje vamos ter uma grande conversa, muito esperada, com o Daniel Jobim, neto do Tom Jobim, que vai nos receber e contar um pouco mais da história, de tudo que viveu aqui o saudoso Tom Jobim, falar um pouco também de sua experiência, da sua vivência com a música e da sua relação com São José do Vale do Rio Preto, onde até hoje essa relação da música com a história de São José continua muito forte, já na terceira geração com Daniel Jobim. Então vamos conhecer um pouco dessa história. Daniel, e é muito interessante ver assim a relação da família Jobim com a natureza. E eu sei do carinho que você tem aqui pelo sítio. E o que que você costuma observar? Eu sei que você gosta muito de ficar aqui, eu sei que tem muitos animais também. Tem muitos animais, todos em liberdade, vivem naturalmente e você tem que ver eles, mas tem muitos animais, né? No rio passam muitos animais, é, assim, tudo, coelho, muita paca, capivara, tem o lobo-guará, tem jaguatirica, tem irara, que é aquele, tem coati, tem o mico, sagui da serra escuro, né? E o outro bugio também. Tem jiboia, tem onça parda, tem capivara muita, né? Muita paca também, muita paca. Cutia, todos esses bichos. É aquela pequenininha assim, como é que é? É preá, né? E sapo, cobra aquela caninana, né? Jararaca, jararacuçu, é... tem a urutu cruzeira perigosa. Tem que ter muito cuidado com cobras aqui. Tem muita cobra. Entendi. E qual é o papel que você se vê na preservação? Qual o papel que você acha que vocês têm? E é todo cidadão também, Vale Rio Pretano, deveria ter com a preservação. Tudo que é nosso é preservado. Não pode caçar, entrar, sujar, depredar. Não pode nada. Tem as áreas de preservação permanente mesmo, né? Porque as nascentes são coisas que você não pode interferir. Aí o resto, onde você pode ter uma agricultura, um pasto, você pode trabalhar, mas você tem que defender as margens dos rios, né? As margens dos riachos, das nascentes, são mais importantes. Porque a gente está vendo, né, a perda assim, de algumas espécies que hoje antigamente tinha e estavam presentes aqui, e hoje muitas espécies a gente já está vendo que estão entrando em extinção, né? É, aqui ainda tem muitas espécies e todos devem trabalhar para preservar elas para as próximas gerações. O mundo não está acabando aqui, mas existe esse problema da predação desnecessária, às vezes caçam por esporte ou coisas assim que são desnecessárias. Mas, de um modo geral, tem muitos animais aqui. É. Daniel, quando você fala da sua família, lá do começo, da avicultura, você tem alguma recordação assim do Tom, dessa relação com a avicultura? Ele gostava também? Gostava. Ele sempre frequentou desde pequeno, né? Mas ele tinha lá a sala de música dele e ficava ensaiando com o João Gilberto enquanto a granja produzia os frangos. E depois ele não quis ter ele próprio um galinheiro, mas eu acho muito interessante até aquela galinha que chama o frango caipira, né? Você tem um frango especial que ele come, tem uma alimentação mais natural e a gema é diferente, o ovo é diferente. Aí você tentar primar mais pela qualidade do frango do que pela quantidade, né? Porque antes era o maior da América Latina, mas hoje em dia competir com os outros estados e países é impossível. Naquela época eles conseguiram, mas foi dessa forma. Investiram muito de uma vez, só fizeram vários galinheiros, não foi um grande, foram mais de 5, 6, 7, não sei. Eram muitos e muitos frangos que nasciam de cada vez, assim. É, eu acho que esse é um grande caminho, que é fazer esse frango especial de São José. É Isso. uma bandeira que a gente está É levantando, o importante. frango diferenciado Todo aqui esse da cidade. caminho, todos os frangos merecem respeito é muito difícil. Algumas pessoas não gostam de lidar com, né, a criação do animal para corte, assim, porque em poucos dias. Mas eles vivem uma vida feliz, saudável por um tempo. E tem que ter muita humanidade no momento aí, que aí não é nem são
o que umas matadouras, né? Tem que ser fiscalizados e para que não haja abusos. Assim, sim, com certeza. A gente vê isso, a gente chama de bem-estar animal, né? E o manejo na granja hoje, os aviários também mudaram muito, né? Se a gente estiver falando de 1970 para hoje, né? 2020, evoluiu muito a avicultura. Até o sistema mesmo do galinheiro, de como que era. Hoje eles são totalmente fechados, são climatizados, então a temperatura é ideal. Tem a ventilação totalmente automática, né? Então a gente tem os exaustores ali, os ventiladores, para fazer toda essa troca de ar, para o frango crescer na melhor condição possível para ele, com muito conforto. Então, às vezes, aqui fora está muito quente, mas na granja está muito fresquinho. E às vezes lá tem um calorzinho, tem um foguinho também dentro. Quando está frio. Quando está frio, eles têm vários Exatamente. foguinhos com alimento no centro, eles ficam ali cercados, não podem ficar muito frio, parece que o vento não é bom para eles, né? Assim, mas é bom ter uma ventilação, também não fecha completamente, porque a temperatura natural aqui é muito boa e favorável. Então, não são necessários todos terem, né, o ar. Tem que controlar o ar da melhor forma possível, seja manual ou automaticamente, né? Para eles que eles não passem frio de noite ou eles não fiquem com calor excessivo, né? Eu já vejo que você tem uma grande veia avícola. Não, é que eu conheço, aí. mas é que eu faço só música. Meu trabalho é música e ponto final. Só música que eu entendo. E eu não sou advogado, sou músico, pronto. E não sou produtor de nada. Mas eu gosto de ler sobre florestas, né? E ler sobre biologia. E conhecendo aqui o local há tantos anos, né? Eu vejo como é que eram as barreiras de chuchu, como é que eram as granjas também e os pastos de boi também. Então, eu só observo e torço para que comece a se produzir bem mais aqui, né? Porque tem muito potencial. Eu fiz uma reportagem esses dias, eu fiz um artigo falando um pouco da avicultura de São José, lá do começo da avicultura de São José mesmo, levantando todo um histórico dos primeiros produtores aqui da cidade. A gente levantamos vários nomes, o seu Valdomiro, o Heitor Quartim, várias famílias foram citadas. Infelizmente não tem condição de colocar todas, né? Mas os pioneiros a gente colocou, e nós colocamos o Marcelo Brasileiro. Eu sei que ele tem uma relação muito grande com a família Jobim, e ele foi um entusiasta aqui do primeiro pontapé para a gente falar da avicultura de postura comercial em São José. Ele participou. Isso, Marcelo Brasileiro, tio Marcelão, conhecido como tio Marcelão, irmão da minha bisavó Nilza, tio do Tom, ele é irmão da mãe do Tom. Aí o Marcelo Brasileiro. Ele foi um pioneiro junto com o Celso Frota Pessoa, né? Que foi os dois que escolheram o local, vieram de trem, vieram a cavalo, escolheram e investiram, venderam um apartamento para fazer os galinheiros todos, e tornou-se o maior produtor da América Latina por um período de tempo. O Celso Frota Pessoa, ele era padrasto do Tom. do Tom. Casado com a Nilza, irmã do Marcelo Brasileiro. Então foram uma decisão em família, né? Do irmão da Nilza com o marido da Nilza, os pais do Tom com o tio, de fazerem as granjas aqui, mais de 5 de uma vez só, assim, ou não sei se são 8, fizeram muitas. E deu super certo até um certo tempo, quando houve a crise do frango, né? Que aí não conseguiu manter-se. Mas as coisas foram feitas muito bem feitas. Até hoje estão aí funcionando. Foram bem feitas, bem construídas. Todas as granjas produzem até hoje. Você comentou, né, da matéria que foi escolhida, né? Os materiais foram de excelente qualidade, né? No início, né? Porque tinham que ter tal ventilação e elas são bem fortes, né? A prova disso é que mais de 50 anos depois elas continuam produzindo, todas elas. Continuam produzindo, é impressionante. O trabalho que eles fizeram foi de uma vez só. Não foi assim, vou fazer um galinheiro, depois faz 2, depois faz 3, não. Eles fizeram logo, eu não sei a quantidade, mas mais de 5. E tanto o Marcelo quanto o Celso, eles participavam bem ativamente, então, da gestão
da avicultura de vocês, da gestão dos galinheiros? Eles Sim, cuidavam de todos os galinheiros, eles tinham, até em São José, eles eram sócios da incubadora que tinha em São José também, então os ovos eles já compravam deles mesmo para poder produzir aqui, mandavam fazer, porque cada vez se você tem uma quantidade que eu não sei qual é, digamos, é assim, você não divide por meses, cada granja em um mês diferente, que você vai tirar depois, não, você faz todos ao mesmo tempo, né? E naquela época, você compra os ovos de tantos mil que sejam, não sei, 1.000, 5.000, não sei, todos eles, aí vêm eles, aí você deixa nos ambientes com a comidinha tudo certinho, e aí eles ficam durante, digamos, 30 dias, 20 hoje em dia, cada vez menos tempo, né? Eu não sei se é 30 ou 20 dias. Aí depois limpa tudo, esvazia. Aí tem que, muito importante também, fazer a asepsia completa, porque tem essas coisas de gripe aviária, e você tem que desinfetante, né? Você desinfetar tudo, aí depois que você vem com uma nova leva de frangos, né? Sim. São frangos. Eles são só frangos, né? São machos. Não, geralmente são mistos. São fêmeas mistos? E machos juntos. Não são sexados. E é muito importante isso aí. A gente chama de tudo dentro, tudo fora, né? Entendo. Entrou numa grande, uma propriedade, vem com todos da mesma idade, até para não ter esse problema de doença, né? Sei. Um frango mais velho, passar uma doença para um pintinho. Uhum. Então, na propriedade, o objetivo é esse. Todo mundo chega junto, todo mundo sai junto, né? Na verdade, entre os produtores também vai ter a época, cada um vai preferir. Então, se tiver uma safra grande, um outro produtor pode querer produzir para sair depois, porque em pouco tempo você já produz o frango. Poucos dias, é muito rápido. Aqui em São José, a média é 30 dias. Mas 30 ou menos, né? É muito rápido. É muito rápido. 2, 3 semanas eles já estão... Até os frangos estão saindo menores também hoje em dia. Então, porque aí que vem o frango especial de São José, né? Porque o nosso frango, ele é um pouco menor, porque ele vai para as assadeiras. Então, nós que abastecemos os frangos das assadeiras do Rio de Janeiro, sei. então dos restaurantes, a grande parte vem aqui de São José. São José hoje consegue abastecer 30% do mercado consumidor do Rio de Janeiro. Nossa, que ótimo. Do estado do Rio de Janeiro. Que legal. Isso é maravilhoso. Daniel, e o Celso, eu soube que ele tem um amigo nosso em comum, que é o Dr. Luiz Otávio Leal, médico veterinário, que foi um grande amigo dele, tanto do Marcelo quanto do Celso. Que ótimo. E ele se lembra disso. E ele acabou comentando, né, da influência do Celso na carreira do Tom. Claro, foi o Celso que ajudou muito desde o início, quando viu o talento do Tom e a curiosidade para a música. Porque, o Tom não fazia aula de música, a Helena, que era a irmã do Tom, fazia aula de música, mas o Tom, ele se interessava, e o professor também era bom, era o Kohreuter, que era um professor alemão. Aí ele logo começou a dar aula para o Tom, porque viu que ele tinha aptidão, né, interesse, e depois ele teve outros professores, muitos professores. E sempre surpreendendo. Até uma outra professora seguinte, ele fez um dever de casa, aí compôs uma canção. Aí a professora falou assim para ele, você devia ser compositor. Porque viu a facilidade que ele tinha fez uma canção assim, do nada, era só um exercício de dever de casa, e ele fez uma canção. Aí um talento natural. E foi muito legal quando eu vi essa relação, porque nesse levantamento que nós estamos fazendo da avicultura, quando eu fiquei sabendo dessa relação do Marcelo, Celso, e chegou no Tom Jobim, eu falei, olha só, olha que nível que a gente já está. Pois é, naquela época não tinha, era estrada de barro, muita poça com sapos, muitos insetos assim que ficavam nas luzes. Eu sinto falta, porque eram muitos mesmo. Ainda tem insetos, mas eram nuvens e muitos sapos também que diminuíram, eram sapos enormes na beira do rio, porque a estrada, eles atropelam muito, ficando debaixo dos postes ali, tem que ter mais cuidado, ou atravessadores, locais para atravessar a fauna, não sei, alguma outra solução, porque desde que asfaltou, piorou muito. E São José era isso, São José aqui, a gente conseguia produzir com a gente tinha dificuldade, né, que a gente tem até hoje, da aquisição dos insumos, porque vinha tudo de fora. A produção aqui, eles foram verdadeiros desbravadores da avicultura no Brasil.
Então, eles começaram mesmo com muita dificuldade. A gente tinha dificuldade da energia elétrica, Isso. que era uma pequena usina, e tinha muita dificuldade. Às vezes chovia, e aquele material para lá tinha que ajudar a limpar. No início não tinha luzes, era com lampiões, depois tinha luzes ocasionalmente, continuava tendo os lampiões, mas agora tem tudo, funciona, mas já teve melhor, a luz falhou menos. Muito obrigada, foi um grande prazer relembrar esses momentos da história, do Tom, da história da avicultura e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho também. Obrigado. Muito obrigada pela acolhida. Obrigado a você, obrigado a vocês. Obrigada. Tá ótimo.